Conforme o Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações, Porto Alegre conta com mais de 35 mil imigrantes documentados, vindos de mais de 60 países. No Com a Câmara na cidade de hoje, você vai ver o que o poder público e a sociedade têm feito para acolher os migrantes que chegam na capital gaúcha. Fique com a gente! De acordo com o CIBAI, o Brasil tem cerca de 1 milhão de imigrantes. 95 mil estão no Rio Grande do Sul e 49 mil na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo este historiador, o fluxo imigratório na capital gaúcha sempre foi constante, mas passou por fases diferentes. A gente pode dizer sinteticamente que foram 3 momentos. De 1808 até 1960, a preferência dos imigrantes europeus. E especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, deslocados e refugiados da Segunda Guerra, Porto Alegre recebeu 14 mil. E aí então surge o CIBAI em 1953, junto com o Secretariado Católico de Imigração. De 58 até 74 ficou somente o CIBAI como instituição nessa rede que se desfez. A segunda rede surge com a vinda dos latinos, espanhóis aqui da América Latina, fugindo das ditaduras. Então se constitui uma outra rede, e onde o SAJU da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Serviço Social da PUC, a OAB e especialmente a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e o Movimento de Direitos Humanos de Jair Kirchner foram os grandes sustentáculos nossos, porque era um período muito complicado trabalhar com os imigrantes. E posteriormente, agora, a partir do século XX, 21, aliás, nós começamos a receber os chamados novos rostos, que são imigrantes procedentes de países que não eram ofertantes de imigração para o Brasil. Jurandir Zamberlan destaca que atualmente são quase 4 mil senegaleses e cerca de 23 mil haitianos presentes no estado. Conforme Jurandir, depois da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica abraçou a causa migratória, pois estados e municípios não podiam interferir na vinda dos estrangeiros. É nesse momento que surge o CIBAI. Sob coordenação da Congregação dos Missionários de São Carlos, na Itália, o trabalho de assistência e instrução às migrações está presente hoje em 32 países. Em Porto Alegre, o CIBAI atende os migrantes na Igreja Pompeia. Desde 1953, o CIBAI acompanha os migrantes em Porto Alegre. Além de ajudar na regularização de documentos, o centro orienta os estrangeiros a buscarem uma vaga no mercado de trabalho. Desde sua criação, estima-se que o CIBAI tenha recebido em torno de 250 mil migrantes na capital gaúcha. Segundo o coordenador do CIBAI, o centro recebe cerca de 470 imigrantes por mês. No ano passado, 7 mil passaram pela Igreja Pompeia. No entanto, o padre Jameson alega que os migrantes têm enfrentado dificuldades para fazer a documentação e conseguir a permanência no país. De acordo com Jameson, o agendamento no site da Polícia Federal tem demorado até 3 meses. É o caso da Dayana, que chegou do Haiti há pouco tempo. Segundo a mãe Marie, até agora ela não conseguiu fazer os documentos para poder estudar. Agora está difícil, porque quando eu chego lá no Brasil, me dá tudo, me dá um protocolo, depois eu fazer CPF, mesmo de eu fazer carteira de trabalho, não está difícil, agora está difícil. Agora, só meu filho que não está conseguindo ter 3 meses aqui. Sempre eu fui lá na Federal, não deu para mim, não sei porquê. Marie também está na busca por emprego. Ela disse que quer trabalhar em qualquer área, pois pretende juntar dinheiro para trazer as 2 filhas que estão no Haiti. Para ajudar os imigrantes como Marie, os voluntários do CIBAI produzem cerca de 15 currículos por dia. Segundo o padre Jameson, depois da documentação, é justamente a falta de trabalho que preocupa os migrantes. Aqui na cidade está faltando muito emprego para os migrantes. Imagina, está faltando também para os brasileiros, imagina os migrantes que chegam, que não sabem a língua, que não sabem bem a cultura, então isso dificulta bastante, mas hoje em dia ainda cresce mais.
tem mais demanda para eles e por isso tem muitos migrantes também que estão deixando assim de uma cidade para outra, né? Porque o trabalho é o principal para os migrantes, né? Funcionária há 10 anos no CIBAI, Eliane disse que outra preocupação é a falta de moradia para mães e filhas que vêm sozinhas para Porto Alegre. Mãe com criança, sem o pai, né? Isso que eu quero dizer, né? Sem o pai e desempregada. Então o CIBAI está sendo assim um socorro para eles, né? Assim, não tem uma casa de passagem assim onde ele ficar. Então, se a documentação dele vai demorar 2, 3 meses para ficar pronta, onde é que ele vai morar, né? Onde é que ele vai pagar aluguel? Não tem dinheiro para pagar aluguel porque não tem a carteira de trabalho. Outra frente de trabalho do Centro de Assistência são as doações de roupas e alimentos para os imigrantes em situação de vulnerabilidade. Ao mês, são distribuídos mais de 2.500 quilos de comida e milhares de peças de vestuário. Apesar das inúmeras dificuldades para recomeçar a vida em outro país, há quem conseguiu empreender. Em meio a toda a acolhida do CIBAI, a gente encontra o ateliê de corte e costura do Endiasse. É aqui nesse espaço que o senegalês conseguiu continuar com o trabalho que era feito no seu país. O principal desafio foi aprender a costura brasileira. Endiasse chegou no Brasil em 2014 e logo fez cursos para se aprimorar. O alfaiate, que também trabalha em uma pizzaria durante a noite, disse que a congregação acolheu prontamente a ideia de montar o ateliê. Parte da venda das roupas Endiasse deixa para o CIBAI. Ele também consegue mandar uma quantia para os 6 irmãos no Senegal. Eu trabalho muitos empregos no meu país, mas lá é difícil por trabalho, é difícil por ganhar vida melhor. Então eu vim para cá por trabalho, por ganhar vida melhor, por conseguir fazer minha coisa, ajudar a família. Vir para cá por trabalhar é a mesma coisa. Um dos desejos de Endiasse é comprar mais máquinas de costura. A ideia do senegalês é oferecer cursos para outros imigrantes. O empreendedorismo foi um dos assuntos discutidos na audiência pública realizada na Câmara de Vereadores no final de julho. O encontro propôs ações para a permanência dos imigrantes em Porto Alegre. Os convidados levantaram a necessidade de um centro de referência para o acolhimento dos estrangeiros. Ainda foi sugerida a criação de um fundo municipal e um conselho de migração na cidade. Para o vereador Marcelo Esgarbosa, que presidiu a audiência pública, o município precisa valorizar a presença dos imigrantes e criar cursos de idioma. Então imagina quantas pessoas que em muitos países recebem o curso da língua local. Então essas pessoas poderiam receber cursos de português e, em contrapartida, também ensinar a nossa população a sua língua de origem. Então eu penso no francês, no inglês, enfim, as 52 nacionalidades, são 50, mais de 50 nacionalidades, muitas línguas diferentes que poderiam... Então é uma troca intercultural. O Brasil e Porto Alegre não é diferente. É um país constituído justamente da imigração do passado, então não podemos nós adotar nenhuma cultura xenófoba de achar que quem vem de fora atrapalha ou algo assim, ou concorre com quem está aqui, e sim ter essa visão solidária. Eu acho que isso embasaria todas as políticas públicas. Infelizmente, nos últimos anos, nós percebemos um aumento da imigração, mas não percebemos uma política pública que permaneça no tempo, a não ser essas atividades de entidades da sociedade civil que acabam dando conta, na medida dos seus limites, de algo que deveria ser do poder público. Para potencializar as políticas públicas aos migrantes na capital gaúcha, o vereador Luciano Marcantônio lembra do trabalho realizado na extinta Secretaria Municipal de Direitos Humanos, criada em 2013 no governo Fortunati. O ex-secretário da pasta destacou o acolhimento feito pela cidade por meio de um programa federal. Eles eram recebidos no Brasil, lá no Acre. Era uma medida da política da Dilma de abrigar, né, os imigrantes. A maioria era haitianos e nessa rede entrou os senegaleses, né, os haitianos do Caribe, os senegaleses da África. Né. A maioria se abrigou no Acre, né, e dali teve uma rota sul coordenada pelo Ministério da Justiça do governo federal da época, né, 2013, 2014, e nós nos preparamos aqui para acolhê-los, né. Nós tivemos todo o apoio do prefeito Fortunati para acolhê-los. Nós construímos toda uma estrutura dentro do Centro Vida, lá na Baltazar Oliveira Garcia, para abrigá-los, né? E fizemos sempre uma interlocução
com o presidente, né, do líder deles, né, que hoje é o presidente da Associação dos Senegaleses em Porto Alegre, que é o Mor é o presidente. E em relação aos haitianos, também nós tivemos a participação do Alex, né, que foi determinante na rodoviária, onde nós passamos 3 meses na rodoviária de madrugada esperando chegar os ônibus do Acre. A prefeitura recebia os imigrantes ali e ia encaminhando ou para as casas deles, normalmente vinham com algum celular de algum conhecido, né, ou quem não tinha para onde ir, nós colocávamos, com apoio do Estado, com o apoio do governador Sartori, nós colocávamos os imigrantes lá no Centro Vida com toda a atenção, né? Toda a atenção. Hoje, o trabalho com os imigrantes continua na Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Por meio da Unidade dos Povos Indígenas e Direitos Específicos, várias ações estão em andamento. Sob coordenação de um boliviano que mora no Brasil desde 1987, ainda neste ano será implementado um centro de referência para os migrantes. De acordo com a Prefeitura, um convênio com o Ministério da Justiça vai garantir R$ 365 mil para a implementação de um centro de referência no município. A ideia é oferecer um espaço para os imigrantes regularizarem a documentação e serem encaminhados para outros serviços. Segundo o coordenador da Unidade de Direitos Específicos da Prefeitura, o CRIM vai contar com advogados, psicólogos, assistente social, além de mediadores comunitários e estudantes internacionais. Uma ONG deve ser selecionada por um edital para administrar o centro de referência. Mário Fuentes ainda destacou que o governo vai elaborar um plano de acolhimento emergencial para os migrantes. A ideia é oferecer moradia para 180 famílias de refugiados. Uma cooperativa habitacional e de trabalho também deve ser criada no município. Também outro projeto é com relação ao empreendedorismo, a promoção social com empreendedorismo, né, de que tendo em vista também a dificuldade no mercado de trabalho e uma dificuldade maior do próprio imigrante, né, enquanto ao idioma, enquanto a vagas de trabalho propriamente, de despertar e desenvolver no imigrante outras aptidões, outras qualificações que ele tenha, né? Nesse sentido também está sendo elaborado na unidade um outro projeto, nesse sentido, que ele venha a garantir uma melhor condição de vida para o migrante e sua família. Mário afirmou que um projeto de lei vai ser elaborado para a criação de um plano de atenção ao imigrante. A ideia é garantir um fundo municipal e um conselho de imigrantes, além de estabelecer ações com outras secretarias do município. Outra entidade que também atua na causa imigrante em Porto Alegre é a Associação Antônio Vieira. A instituição trabalha há mais de 15 anos para a garantia de serviços públicos essenciais aos estrangeiros. Conforme a coordenadora do Serviço Jesuíta ao Migrante, a Antônio Vieira foi selecionada para participar de um programa federal de reassentamento. Serão investidos R$ 449 mil destinados a 28 pessoas de Honduras, Guatemala e El Salvador, vítimas de conflitos entre gangues. Segundo Carinho Apechoski, o projeto vai oferecer moradia temporária para os refugiados. Para Carim, o que falta são os governos preverem no orçamento recursos para políticas públicas migratórias. Quando a gente fala em orçamento, a gente fala em competir também com o recurso de outras tantas demandas que o Estado e o município têm. Então, isso é um trabalho que nós estamos fazendo de conscientização dos próprios gestores públicos, que não precisa ser um setor específico para atender os migrantes refugiados, que nós queremos que os serviços que já existem sejam incrementados e de alguma forma adaptados também para atenderem esses migrantes refugiados. Então não é assim simplesmente, nós queremos um CRAS ou um posto de saúde específico. Não, tem o mesmo CRAS, o mesmo posto de saúde. O que a gente espera é que os municípios consigam incrementar para fazer um atendimento, por exemplo, que tenha alguém que fale o espanhol, alguém que fale um outro idioma, o inglês, para poder ao menos se comunicar com essas pessoas que vão demandar o posto. Porque já soubemos de muitas histórias, né, tanto em Porto Alegre quanto no interior do estado, que inclusive mulheres, né, estrangeiras que não conseguiam e gestantes inclusive, que não conseguiam se comunicar, elas padeceram mesmo, né, vieram a falecer porque não conseguiam dizer o que estavam sentindo.
e também, por sua vez, o posto de saúde não estava preparado para entender essa demanda. Para o historiador Jurandir, o setor público tem se envolvido mais com a migração, mas não tem comprometimento financeiro para a execução de projetos. Nós temos, por exemplo, um apoio fantástico da Defensoria Pública do Estado da União, do Ministério Público, dos juízes, mas ainda não entrou na lógica orçamentária. E veja, por exemplo, o Estado. Não conseguimos que o Conselho Estadual de Educação normatizasse que as escolas onde tem a concentração significativa de imigrantes, elas deem iniciação à língua portuguesa. Não conseguimos. Em Porto Alegre tem só 2 escolas que, por vontade da direção, faz isso nos fins de semana. Então, veja, assim, são dezenas, centenas de imigrantes, especialmente mulheres, que não têm iniciação funcional da língua portuguesa e não conseguem trabalho por causa disso. Para o vereador Marcelo Sgarbossa, algumas ações dependem de articulação política. Essa ideia dos cursos de língua que as pessoas que vêm de fora possam ensinar nós aqui da cidade não depende de recursos, depende de empréstimos de salas, de articulação política, de elaboração de um cadastro, talvez, daqueles migrantes que tenham condições de ensinar a sua língua mãe, de interessados, né, porto-alegrenses, pessoas de Porto Alegre. Então, ou seja, não se trata de articulação, se trata de visão, né, de aproveitar essas pessoas, entender que elas são a riqueza, né, são uma riqueza e não alguém que está aqui para atrapalhar. Então, é mudança de visão e articulação política, e não apenas uma questão de ter ou não recursos para fazer alguma coisa. Hoje tem mais pessoas e instituições envolvidas nesse processo migratório enquanto a acolhimento, assistência, e há uma conscientização maior também da sociedade, uma sensibilidade, um mover maior da sociedade enquanto a migração. Da parte do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre, sempre tem que potencializar mais investimentos nos serviços, né? Na área da saúde, educação, principalmente alojamento e alimentação, e para depois já chegar ao trabalho e à saúde, né? Então é uma transversalidade de secretarias que precisa cada vez mais ser potencializado. Nós estamos cumprimentando o trabalho que deveria ser feito pelo Estado, pelo governo, porque somos uma igreja, uma missão, nós estamos dando um apoio, mas o trabalho é esse trabalho que precisa ser feito pelo Estado, porque nós também temos nossas limitações. Nós não podemos responder a todos os problemas, porque os desafios são grandes, são enormes. Essas pessoas não podem mais passarem por nós invisíveis, né? Muitas vezes sofrendo, padecendo de dificuldades que podem tranquilamente serem supridas se nós pudermos compreender o que está acontecendo. Então, no momento que qualquer estrangeiro coloca o pé em território brasileiro, em território porto-alegrense, eles já são sujeitos das políticas e serviços públicos como qualquer um de nós. Só que ele não sabe disso, o refugiado migrante não sabe disso. E também ele não sabe, as pessoas dizem, porque veio aqui para pegar nossa consulta médica no SUS, nosso trabalho. O migrante, ele não sabe. Ele não conhece a nossa política social, nosso sistema de proteção social. Então ele não vem aqui, vou pegar a Bolsa Família, não é essa a intenção. A intenção é trabalhar. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima edição.